Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje vamos dar sequência à nossa série Os Milagres de Jesus. E o tema de hoje é a cura do endemoniado gadareno ou geraseno. Esse fato que vamos narrar aconteceu logo após quando Jesus acalmou a tempestade. A primeira vez que o Senhor acalmou a tempestade. Se bem que da segunda vez não foi uma tempestade normal, foi a força impetuosa do vento que veio sobre o barco dos discípulos. Mas nessa primeira tempestade, quando Jesus dormia, foi logo anterior ao fato que vamos narrar agora, que está em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Também em Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34, e em Lucas 8, versículos 26 a 34. Aconteceu que depois que o Senhor venceu aquela tempestade, que ele foi reconhecido como aquele que pode tudo, que é poderoso sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade, ele se aportou na província dos Gadarenos. Então, o texto de Marcos 5 diz o seguinte: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Vamos dar uma pausa. Jesus chegou lá em Gadara. Gadara fica na Decápolis, do outro lado do mar. De um lado ficava Nazaré, Cafarnaum, mas quando eles tinham que ir para os lados da Síria, eles tinham que atravessar o mar da Galileia. E ali estava Gadara. E é uma região onde tem 10 cidades, por isso que chama Decápolis, porque em grego Deca é 10 e Polis é cidade. E entre essas 10 cidades estava Gadara e também Gerasa. Então, Mateus fala sobre Gadara. Ele colocou o texto como tendo acontecido em Gadara. Já os outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, já diz que são a província dos Gerasenos. Mas não é uma contradição de verdade, realmente são informações diferentes. Como era várias cidades, umas próximas das outras, elas eram realmente muito próximas. Então, um evangelista citou um lugar e o outro citou Gerasa, mas não representa uma contradição, porque era um bloco de 10 cidades, cada um tinha um autogoverno mais ou menos independente, então havia essa confusão, porque uma limitava com a outra, mas isso não tem muita importância. O que importa é que quando Jesus chegou, um homem atormentado com espírito imundo saiu ao encontro de Jesus. Esse homem, ele era tão desnorteado, tão desorientado, que a morada dele era no sepulcro, porque eles tinham aquele costume de deixar as pessoas, os mortos, dentro daquelas cavernas que estavam nas pedras. Eles abriam cavernas nas pedras, e ali ficava, às vezes, um corpo até jogado ali, até com cheirando mal, e era completamente abandonado naquele lugar. E esse homem ficava ali, entre cadáveres, entre bandidos que se escondiam ali. Era um lugar muito inóspito mesmo, em todos os sentidos, e principalmente do lado espiritual, porque não era um lugar propício para uma pessoa, para um filho de Deus habitar. Mas aquele homem estava numa região inóspita, uma região de gentios,
que eram muito sofridos por causa de ataques, de guerras, psicologicamente eram abalados, então eles não tinham uma firmeza moral, espiritual. Então, esse homem estava entre esse povo, só que o demônio foi tomando conta dele. Isso acontece talvez nem de uma vez só, a pessoa vai dando brecha para Satanás, à medida que ele vai afastando de Deus, que ele não busca o Senhor, as suas fraquezas vão se aprimorando, e ao invés de ele se tornar uma pessoa mais decente, uma pessoa que tem condições de viver numa sociedade, cada vez mais, no caso desse gadareno, ele foi ficando cada vez mais antissocial, ele não poderia viver com as outras pessoas, ele tinha uma força descomunal, porque a pessoa que ela tem um demônio dominando o seu corpo e a sua mente, a força realmente é muito grande, e não é qualquer pessoa que pode enfrentar, nem espiritualmente, nem fisicamente, uma pessoa dessas. E a gente imagina que a família já estava cansada, tentando segurá-lo em casa, mas ele não tinha sossego, ele não tinha paz no seu coração, na sua alma. Então ele ficava entre os sepulcros, morando ali, e também, quando eles prendiam, conseguiam prendê-lo, poderia ser até uma cadeia de bronze, de ferro, mas a força dele era maior do que tudo, era diabólica. Então ele conseguia soltar. Continuando, versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Esse homem não tinha sossego, ele era um atormentado de Satanás. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que é atormentada por Satanás viva como ele, porque há vários tipos de possessões. No caso desse homem, ele buscava os lugares dos mortos, buscava lugares mal cheirosos, ele estava completamente degradado em todos os sentidos. Então, ele não sentia bem em outro ambiente, e nem lá também ele ficava o tempo todo, porque ele ficava correndo de dia e de noite, ele clamava aos montes, porque a pessoa que tem Deus, logo enfrentando problemas, clama a Deus. Mas no caso dessa pessoa que estava completamente afastada de Deus, essa pessoa clamava por socorros, mas sem saber para quem que estava clamando, porque não tinha Deus em sua vida. E esse homem vivia esse tormento, afastado de Deus, e também sem a família. Ele perdeu tudo. O demônio foi tomando tudo da vida dele, perdeu família, perdeu amigos. Pelo contrário, as pessoas tinham medo dele, porque com essa força toda, e a pessoa vai ficando uma pessoa cruel, uma pessoa sem piedade. Então as pessoas têm medo de aproximar e de sofrerem danos físicos, emocionais, porque a pessoa não tem controle de si mesmo. Porque quando nós estamos na mão de Deus, o Espírito Santo, ele controla a nossa vida de certa maneira, porque o Senhor coloca luz no nosso coração e a gente tem mais noção do que é certo e do que é errado. E quando a gente faz algo errado, o Espírito Santo fala conosco e nós nos arrependemos e tentamos não mais incorrer no mesmo erro. Então é muito importante quando a gente fica sob a influência benigna. Agora, quem está sob a influência maligna, ela pode fazer muitas coisas contra si mesmo, até contra a sua vida. Quantos que suicidam, chegam num ponto de tristeza, de depressão profunda, que buscam o alívio na morte, sendo a pior opção. Não queremos dizer que toda pessoa deprimida, ela tem demônio, não. Existe muita doença, doenças como esquizofrenia, que leva a pessoa a fazer muitas coisas,
mas no caso não há demônio nela, apenas precisa de um tratamento. Mas esse homem não, o problema dele é espiritual, e há muitas pessoas entre nós com problemas espirituais, e às vezes não é uma pessoa desleixada, uma pessoa que se veste mal, que não toma banho, que está entregue na sarjeta, não. Às vezes é uma pessoa que leva uma vida normal, até tem boa aparência, mas na verdade ela não procura Deus, ela não busca Deus, vai se afastando cada vez mais, e o seu comportamento, as suas decisões, as suas escolhas demonstram que é uma pessoa que está afastada de Deus. E se a pessoa não tiver discernimento espiritual, não vai reconhecer que aquela pessoa tem problema espiritual, vai julgar que aquela pessoa é bem-sucedida, que, como diz na gíria, está bem na fita. E, na verdade, muitas vezes, ela está sob domínio das trevas, sob o domínio do mal. Esse homem, com essa força descomunal, nada conseguia prendê-lo, não tinha grilhões, não tinha cadeias de ferro, nada. E ele vivia sem lugar, clamando pelos montes, e ele também se feria com pedras. Se ele tivesse uma arma, ele tentaria ou conseguiria, né, um suicídio, mas ele tinha só pedras ali, que ele tirava lascas das pedras que estavam próximas dele, daquelas cavernas, e ele se feria, porque a pessoa, quando está assim, dominada por Satanás, ela parte para a autodestruição, porque quando a pessoa está com Deus, vive uma vida normal, até os animais, eles fogem da morte. Se você está andando e tem uma correção de formiga no chão, as formigas se desvencilham, elas tentam sair, porque esse instinto de preservação da vida é natural nos seres vivos, principalmente no homem que tem noção, que sabe das coisas. Esse homem tinha perdido esse espírito de preservação, essa vontade de viver. Então, o que ele fazia era se autopunir, se ferir com pedras, não conseguia ficar em casa. A família deve ter sofrido muito, porque não conseguia dominá-lo, não conseguia que ele ficasse em casa, porque a alma dele era irrequieta, não tinha paz. Quando a pessoa não tem paz, quando ela não anda com Deus, não anda pelos caminhos de Deus, ela é uma pessoa irrequieta, uma pessoa que não para em lugar nenhum, nenhum lugar está bom. E ela imagina que se ela for para um outro lugar, uma outra cidade, se ela mudar de trabalho, se ela mudar qualquer coisa na sua vida, ela terá paz. Às vezes larga um casamento achando que a vida sozinha será melhor, mas na verdade ela está buscando paz, não mudanças. E quando a pessoa busca o Senhor, ela vai encontrar paz. Quando ela tem esse encontro com Jesus, a sua vida automaticamente se modifica, e muita coisa que ela fazia, muita coisa que ela gostava, ela deixa de gostar e deixa de fazer, porque é o espírito do bem que está influenciando a vida dela, não mais o espírito de treva, quando ela não conhecia Jesus. Continuando, versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando em grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. No livro de Mateus já fala diferente. Ele pergunta: Vieste nos atormentar antes do tempo? Mateus fala diferentemente de Marcos. Quando o homem viu Jesus, ele correu e adorou, porque Jesus é reconhecido pelo demônio, que o conhece de perto, que conviveu com ele sabe a grandeza do Pai Celestial, ele conhece a Deus, ele simplesmente não obedece, mas ele sabe o poder de Deus, ele conhece esse poder, ele sabe que não existe poder em qualquer lugar, em lugar nenhum, maior do que de Deus. Então, ele não resiste e ele adora. E clamando em grande voz, diz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nesse momento aqui, ele está reconhecendo o poderio dos céus, o poderio de Deus, que é maior do que tudo.
Mas isso não modifica o demônio, porque ele não tem mais chance para arrependimento. Nós temos, quando nós reconhecemos que pecamos, porque o Espírito Santo fala conosco, nós podemos arrepender e não fazer mais o que fazemos, né? O que fizemos. Mas o demônio não tem essa chance, porque ele já é um derrotado, ele nunca vai conhecer a vitória, ele vai conhecer o fim, quando ele for jogado no lago de fogo. É por isso que ele pergunta: vieste nos atormentar antes do tempo? Porque o demônio, ele sabe que no final, quando depois da volta de Jesus, ele vai ser destruído, ele vai ser jogado com a besta, com os falsos profetas, com os ímpios, no lago de fogo. E ele sabe que esse tempo ainda não chegou, por isso que ele fala sobre o tempo, que ainda não é hora. E ele aqui implora: conjuro-te por Deus. Aqui ele está falando pelo nome de Deus, embora a gente saiba que ele não está nesse posicionamento do bem, mas do mal. Mas diante de Deus, o inferno treme, o demônio treme. E Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então, Jesus deu a ordem, era para Satanás, para o diabo, ter saído naquele momento. Mas no caso desse gadareno, os demônios que estavam nele começaram a querer negociar com Jesus. E porque eles tinham que sair naquele momento. Mas o diálogo prossegue. E Jesus pergunta qual que é o nome. Jesus, ele não se interessa por nome de demônios. Tanto que há religiões que ficam colocando nome nos demônios, mas isso não tem qualquer importância, porque nós não adoramos, nós não consideramos Satanás. Nós consideramos e amamos e adoramos a Deus. Mas Jesus já sabia da resposta e ele responde todo orgulhoso: meu nome é Legião. Como se um demônio, ou 2.000, ou 5.000, ou 1.000.000 fizesse diferença para Jesus. Para ele, ele pode expelir quantos forem necessários, e não um por um, mas de uma vez só, porque a palavra de Deus tem a força absoluta de um Deus absoluto. E quando ele fala legião, que eles eram muitos, é porque existia a legião dos soldados romanos, que era terrível, era desumana. Todo mundo tinha medo dessa legião, que já chegava matando. Tinham flecheiros que não erravam, tinham pessoas preparadas demais para a guerra, fortes, e eles eram muito temidos. Por isso que ele disse que o nome dele era Legião, como se isso intimidasse ao Senhor. A legião romana tinha entre 2.000 até 6.000 soldados. Então, essa quantidade para Jesus era como se fosse porque para Jesus não importa essa quantidade. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Por que eles não queriam sair daquela província? Porque aquela província era tudo de bom, era tudo que os demônios queriam, porque eles eram pessoas amorais, eles não tinham uma vida de consciência, uma vida certa, correta. Não, eles viviam ao Deus dará, como diz na gíria. Eles viviam de qualquer maneira, fora do alcance de Deus, porque eles não procuravam o Senhor. Deus poderia alcançá-los, mas eles não buscavam, porque eles gostavam daquela vida libertina, aquela vida sem nenhuma regra, sem nenhuma lei. Isso para eles era agradável, e para os demônios era bom demais, porque aquelas pessoas continuariam no pecado, sem buscar o Senhor, sem nunca converter-se, porque eles tinham uma vida completamente livre, só que era uma vida de sofrimento, porque ninguém consegue ser livre e ser feliz, porque todos os nossos atos,
tudo que fazemos tem consequências. As palavras que falamos, tudo tem consequências, boas e ruins. Continuando, versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Aquela região era formada por gentios. Tinham poucos judeus, a maioria eram de gentios. E os gentios, eles não seguiam a lei de Deus, eles não seguiam o que os judeus seguiam, não tinha a religiosidade dos judeus, eram idólatras, eles não tinham nenhuma formação religiosa, nenhuma orientação moral. E os demônios pediam para que fossem para os porcos, porque eles, como não eram judeus, eles poderiam criar porcos, porque não havia nada que impedisse, não havia lei, como no Levítico, né, que impedia que tocasse no porco, comesse o porco. Não, os gentios não, eles eram livres nesse ponto. E os porcos davam muito lucro, porque eles faziam, o povo lá fazia rituais nos templos com porcos, ofereciam aqueles porcos. E eles adquiriam a preço alto e depois eles vendiam a carne nos mercados. Então custava muito, era caro o porco naquele tempo. E Satanás pensou, se me mandar para os porcos, eu vou continuar ali e com possibilidade de ajudar esse povo a pecar mais. Só que ele não esperava o que iria acontecer. Jesus permitiu, porque Jesus, como ele sabe todas as coisas, ele sabe o desfecho de tudo, ele é onisciente, ele permitiu, porque também Satanás não faz nada sem que Deus permita. Tanto que quando ele foi atormentar Jó, Deus teve que permitir. Senão, se Deus não lhe desse permissão, ele nada poderia ter feito para provar a fé de Jó. Então, os espíritos saíram e entraram nos porcos. A manada, aqui fala manada, mas na verdade essa vara de porcos, eles ficaram tão apavorados, eles se sentiram tão mal com aqueles espíritos neles, que eles precipitaram para o despenhadeiro do mar. Esses 2.000 porcos que estavam com o demônio, eles morreram afogados. Imagina o prejuízo, né, desses porqueiros lá, esses que cuidavam de porcos, porque 2.000 porcos não era barato. Então, eles tiveram também de enfrentar essa perda. Esses demônios, eles não esperavam que os porcos fossem fazer isso, fossem também se jogar no mar. Por isso que eu acho que muitas pessoas que buscam o fim de sua vida e dão cabo de sua vida, quando não é uma doença, é uma questão demoníaca mesmo, porque o demônio é muito sutil. Não é sempre que uma pessoa endemoniada estribucha no chão, baba e ataca a pessoa, não. Mas o demônio, ele é sutil. Muitas vezes ele vai ali dominando e vai enfraquecendo a pessoa, até trazendo certas doenças, e a pessoa vai se fragilizando, vai se sentindo impotente e não consegue nem lutar contra o mal na vida dela. E ele é aproveitador, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele destrói pessoas, destrói vidas, destrói casamentos, destrói tantas coisas, porque ele é mau, ele veio para o mal, e ele veio na terra e quer fazer o máximo de maldade que for possível. Continuando. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram.
Aqui cabe uma análise interessante. As pessoas foram lá, correram para ver o que tinha acontecido. Logicamente, as pessoas são curiosas e sempre estão a cada de novidade. E nunca havia acontecido aquilo. Quando os homens foram e falaram o que tinha acontecido nas cidades, nos campos, que eles saíram divulgando aquilo que tinha acontecido, foi gente demais lá olhar, saber, inteirar-se do que tinha acontecido. E, ao mesmo tempo, eles foram ter com Jesus. E quando eles chegaram perto de Jesus, o endemoniado, o ex-endemoniado, aquele que tivera a legião, estava lá sentado. E quando ele estava com os espíritos imundos nele, eles tiravam a roupa, porque eles não tinham noção, porque afastado de Deus, a pessoa não tem noção de moral, não tem juízo, e ele não se sente envergonhado com a nudez. Tanto é que quando Adão e Eva, quando o Senhor conversou com eles depois do pecado, eles já esconderam, porque reconheceram que estavam nus. Então, reconhecer que está nu, que não pode ficar nu e se cobrir e se vestir de acordo, isso aí é próprio de quem está com Deus. A pessoa que anda com o Senhor, ela não dá escândalo, ela não se mostra de maneira indevida, porque o Espírito Santo, ele que dita na vida dela o seu proceder. Então, esse homem, ele perdeu totalmente a moral. Ele não achava nada errado daquilo que ele fazia. Ele só sofria muito, porque a vida dele não era fácil, nem para ele, nem para as pessoas que conviviam com ele, e nem quem o via devia dar assim, incomodar as pessoas que o encontravam, porque ele não tinha sossego. E em vez de eles ficarem felizes de ver aquele homem, olha, aquele homem tinha uma vida terrível, olha agora, ele é um homem tranquilo, ele está vestido, ele está sentado ao lado de Jesus. Não, eles não se convenceram, eles só viram, eles reconheceram que tinha acontecido, mas não se convenceram do poder de Deus e muito menos eles se converteram. Porque eles não estavam, eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era capaz de fazer o bem, não só para aquele homem, para todas aquelas pessoas sofridas daquelas cidades ali, todas aquelas cidades, as 10 cidades que formavam aquele conjunto, formavam aquela região. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. Interessante que eles poderiam, né, ter também se aproximado de Jesus, ajoelhado, reconhecido que ele era um filho de Deus, mas eles não estavam preocupados com a vida que eles levavam, eles estavam preocupados em manter aquela vida de lucro com os porcos e aquela vida libertina que eles levavam, eles deviam gostar, porque eles nem acharam que foi bom para aquele homem estar vestido, estar bem, porque o interesse deles, o foco deles era outro. Então, eles pediram que Jesus fosse embora, mas Jesus já tinha alcançado uma pessoa naquele lugar. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. É provável que a família desse homem foi a primeira a se converter, porque ninguém conhecia aquele homem como eles, porque foi aquela família que conviveu com ele por mais tempo.
que viu a degradação dele aos poucos e viu até onde ele chegou, até abandonar a família. Eu creio que a família não mandou ele embora, ele que foi, porque ele não sentia bem entre eles, ele não tinha lugar. E Jesus, porque fez um bem muito grande para aquele homem, ele queria continuar com Jesus, porque quem é abençoado, quem é agraciado, quem é alcançado pelo amor, pela misericórdia de Deus, não quer abandoná-lo, quer estar sempre com ele, próximo, quer estar próximo de sua palavra, quer conhecer mais, cada vez mais do Senhor, porque quanto mais conhecemos, mais o amamos e mais queremos estar a seus pés. Jesus não permitiu, porque o Senhor já tinha feito ali um missionário do bem. E era muito mais importante que ele fosse para a sua casa, contasse tudo que lhe tinha acontecido e mostrar, porque ali eles iam ver como ele estava, como de fato viram e se maravilharam. Mas quem conhece a Jesus, quem converte a Jesus, ele quer falar para todos. Aquela pessoa que teve esse encontro com Jesus e não falou de Jesus, realmente é porque esse encontro não trouxe a real conversão. Porque quando nós convertemos ao Senhor, nós queremos falar para todos, nós queremos levar esse Jesus para outras pessoas que ainda estão no sofrimento, ainda estão nas trevas, estão na vida obscura, que não tem felicidade, que vive na angústia, vive atribulado com tantos pensamentos ruins, até com sonhos, com visões terríveis, porque o Senhor não é o Senhor da sua vida. Mas quem conhece a Jesus tem a necessidade de falar. E esse homem, ele ficou como sendo um missionário de Jesus e andou por todas aquelas cidades falando do Senhor, falando tudo que ele tinha vivido. Ele não se deteve em falar do que Satanás tinha feito, mas ele foi falar do que Jesus tinha feito na vida dele. E nós, o que Jesus fez por cada um de nós? Vamos pensar como era a nossa vida de antes e como é a nossa vida hoje. Se você que está vendo esse vídeo ainda não entregou sua vida para Jesus, aproveite nesse tempo que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Como Jesus fez com esse homem, que ele parecia para a sociedade, que ele não tinha recurso, que não tinha jeito para ele, que ele era um feijão podre, como se costuma dizer, que ele era um caso perdido. Para Deus não há caso perdido. Jesus saiu de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia, enfrentou tempestade, acalmou a tempestade para chegar a Gadara e para alcançar um único homem que depois alcançaria outros, porque ele conheceu a vitória, ele conheceu o Deus da vitória, ele conheceu o Deus do milagre, o Deus da misericórdia. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fazer por nós como ele fez com esse homem, tirar das trevas para a luz, porque só o Senhor pode nos tirar das trevas para a luz intensa, para a luz do trono de Deus, para uma vida melhor, para uma vida profícua, uma vida de frutos no Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos perdoe os pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém.